E aí, moçada, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas o certo seria pela manhã na nossa aula remota que estamos de volta. Dessa vez a gente vai começar um conteúdo novo, a gente vai estudar a dança como conteúdo do movimento corporal e hoje, moçada, a gente veio para um lugar muito especial, assim, a gente está lisonjeado de certa forma. Vamos hoje conversar com dois mestres da dança da nossa cidade. A gente vai falar um pouco sobre dança, um pouco do histórico da dança, a evolução da dança aqui com eles, Wanderson José e Luciana Souza, aqui no novo, vamos dizer assim, Centro da Dança Gravataense, na nova sede da Escola de Dança Wanderson José. Espero que vocês aproveitem, espero que vocês curtam esse momento que vai ser muito legal para a gente, vai ser feito com muito carinho para vocês, tá? Vamos embora! A gente vai deixar as apresentações para o final, porque assim, vai dispensar algumas apresentações, né? Que a gente está falando com duas figuraças aí da nossa cidade que muito contribuem para o desenvolvimento da dança. Vamos começar um pouquinho com eles sobre como surgiu a dança, esse processo da dança, porque a gente sabe que a dança como movimento corporal vem lá do povo das cavernas, lá do homem primitivo, lá que dançava para a chuva, para o sol, para a colheita, para os deuses, e hoje é uma referência no movimento corporal, está incorporado como atividade física, como atividade de arte, como vários outros segmentos da sociedade contemporânea. Mas isso tudo, como foi que se desenvolveu? Fala pra gente. Bem, é um prazer, né, o convite, Nelson e a Escola Batista, né, o Colégio Batista. Bem, a dança é considerada, né, uma das maiores expressões de arte, né, que a gente tem no mundo, né? Como você falou, ela surgiu com os primitivos, né? Que dançavam para o fogo, dançavam para as guerras, dançavam para cultivar, né? E aí ela foi se proliferando conforme os séculos, né? E vieram as danças, né? Que até hoje alguns países ainda utilizam, né? Que são as danças sagradas, né? Que os gregos utilizavam, os egípcios utilizavam, né? Alguns países ainda utilizam, como a Índia e o Japão, né? Até chegarmos na dança romântica no século XIX, né? Através dos reis, né? Quando surgiu a valsa, que até hoje nós dançamos valsa nas festas de 15 anos, né? Então vem, né? dessa época. E o balé surgiu, né? Lá nesses meados através de Dom Luís XIV, né, que era um amante da arte, né, e os primeiros balés foram contados através de histórias que tinham começo, meio e fim, né, apresentados por homens, né, no começo, né, as mulheres eram só plateia, né, e daí, com o passar do tempo, foi se organizando, se criando, né, se estudando em cima da dança clássica e através dos compositores, né, Vicente Tchaikovsky, como uma grande referência, surgiram os primeiros balés de repertório, o Quebra-Nozes e Lago dos Cisnes. No caso, houve a união da dança com a música para daí surgir os primeiros espetáculos. Os grandes espetáculos, né, que até hoje são dançados, né? Ok. Então, no caso, Wanderson, a gente pode dizer o seguinte, que essa dança mais moderna, com esse teor de espetáculo, de expressão artística, realmente ela amadureceu na Europa. Na Europa, sim. E a partir da criação do balé e toda essa junção de talentos, vamos dizer assim, é o que a gente, assim, foi se desenvolvendo, claro, e chegou ao que temos hoje. Ao que temos hoje, isso, não é? Mais propriamente na Itália, né? Eu sempre questiono quando vai falar sobre isso, porque a França briga com a Itália, né? Por essa patente, né? Porque o linguajar do balé é todo em francês. Né? Todas as palavras, todos os exercícios são em francês mundialmente, mas a Itália é quem leva a fama, né, de ter a criadora da descoberta do balé clássico, né, do início do balé clássico.
Contexto histórico maravilhoso para começar a situar a nossa aula. Beleza, gente? Agora eu vou continuar nosso papo aqui com a mestra Luciana Souza. Luciana, fala pra gente um pouquinho. Especificamente no balé, a gente vai falar agora do balé como atividade física, não no processo de formação. Com quantos anos uma criança pode se interessar por fazer aula de balé? A partir de quantos anos seria? Então, isso é um questionamento, né, que vem passando muito tempo na sociedade. Eu começo com 2 anos, eu começo com 3. Na verdade, as mães, elas sentem essa necessidade de colocar a criança no balé assim que ela nasce. Mas aí a gente sabe que não é assim que funciona, porque tem a parte estrutural do corpo da criança, a parte perceptiva. Então, geralmente, uma aula de baby, que é para uma criança pequena, o ideal é que ela comece com os 3 anos de idade. Mas aí também acontece que tem criança com 2 anos e meio, que ela já tem uma certa desenvoltura, é uma criança mais, como é que eu posso dizer, com um padrão mais elevado. De maturidade, motora. Isso, tudo. Porque aí quando ela entra no balé, especificamente no balé, a gente trabalha muito essa parte da psicomotricidade. Essa parte de locomoção, essa parte de equilíbrio, ritmo, condução. Então é todo um conjunto. E lateralidade. Aí lateralidade. É onde batemos na tecla da dança como uma atividade escolar, sim. Perfeito. Que é um complemento da educação física. Eu creio que assim como o esporte, é também uma ferramenta de complementar o processo de formação. Muito importante, com certeza, por sinal, sem dúvida. porque é muito sensitivo também, né? A dança tem um lance de mexer com vários sentidos ao mesmo tempo, tem o ouvir, o perceber, o notar-se, o entender-se, o mover-se. Exatamente, e a atividade perceptiva, aí a gente parte para o lado emocional, que isso é bem importante. Então, quando se fala dança na escola, qual a sua importância? Na verdade, se a gente observar, a dança na escola ela já surge da criança pequena, das atividades escolares que existem na escola, que vamos fazer aquela festinha, então a criança dança, a criança se movimenta. Quando a criança nasce, ela já está em pezinha, já tem aqueles movimentos de balançar. Isso já é dança. Você já nasce dançando mesmo sem querer. É quase que a dança vira quase um movimento rudimentar, né? Falta só depois vir o ritmo e tudo Quem mais. sabe, né? É verdade. Gente, deu para entender um pouco da questão assim, da importância atrelada da dança no processo de desenvolvimento psíquico e motor. Vale ressaltar justamente aquilo que a gente sempre fala em todas as aulas. A atividade física direcionada nos vários campos que a gente estuda na educação física, o esporte, a dança, a luta, tudo mais, tem seu papel fundamental para a manutenção, para a obtenção até da nossa saúde. E aproveitando, Luciana, a gente segue esse papo, a gente vai para um tópico que você iniciou, que foi bem interessante, e a gente vai se aprofundar mais nele. Vamos para os mais experientes. Vamos para aqueles alunos com mais vivências, com vivências do estresse do dia a dia. A gente está passando por um processo de pandemia e todo mundo meio que se sentindo ansioso ou tendências à depressão. Isso. Como a dança pode contribuir para melhorar esse estado de autoestima e a recuperação justamente da saída desse processo pré-depressivo, vamos dizer assim. Então, com toda essa situação, né, que a gente está vivendo ainda, né, que algumas pessoas ainda não conseguiram aceitar ou até mesmo, como é que eu posso dizer, reeducar, né, ou arrumar estratégias de uma convivência, né, ao próximo. A dança está sendo um fator muito importante, tanto para os nossos alunos, como eu acredito para as pessoas que nunca fizeram a dança e hoje elas têm o interesse de conhecer. Por quê? Porque quando a gente faz uma aula de dança, a gente libera o corpo, é a nossa mente fluindo, a gente deixa tudo que está lá fora e quando a gente entra na sala, a gente está em outro mundo. Então, isso você está trabalhando o seu corpo, a sua mente, você está deixando para lá todos os seus problemas, esquecendo. Isso é muito importante e isso é muito fundamental, porque é a parte emocional em que a dança ela envolve e engloba. Até porque quando os bailarinos vão fazer uma apresentação, a gente sabe que é preciso ter o sentimento, né? Já que o balé ele se trata de uma linguagem que não é oral. Você vai conseguir decifrar. Então, quando você dança,
você consegue sentir isso, essa emoção, esse sentimento. Seja ele no teatral, porque você precisa ser feito como um balé de repertório, ou a dança que você aqui na sala quer apresentar. Você consegue se identificar com a dança. Então, a gente pode dizer assim que a dança ela pode se transformar, além de uma atividade física complementar para aquela pessoa, uma terapia. Com certeza, até porque existe também um tipo de graduação que se chama dançoterapia. É a dança em forma de terapia para aquelas pessoas que precisam se libertar daquele mundo lá fora e que precisam trazer suas situações para que o corpo e a sua mente comece a trabalhar de uma forma mais cautelosa, mais singela e que deixe fluir. Entrar numa outra sintonia. Exatamente, é um tipo de psicologia da dança. Maravilhoso. Então, gente, ampliando nossos pensamentos e assim ampliando principalmente o nosso campo de visão em relação a conhecimento, estuda mais. Busca mais entender o funcionamento do teu corpo e daí sim preservar essa questão da tua saúde. E da tua saúde estando bem, a saúde coletiva também daqueles que te cercam também não está muito bem, vamos dizer assim, trabalhada ou direcionada. Wanderson, a gente agora vai chegar numa etapa do nosso papo que a gente vai especificamente tratar de aspectos físicos, assim, relacionados especificamente, a gente fala especificamente de balé, como o balé ele interage, ou ele altera, ou ele trabalha, ou ele aumenta determinadas capacidades físicas, tipo força, flexibilidade, resistência aeróbica. Como é que isso funciona na prática continuada do balé? Sim, você falando, né, na questão da prática e onde você quer atingir, né? Geralmente quando você fala a palavra balé, né, muitas pessoas que chegam nos procuram, tá? Eu tenho muita vontade de participar com vocês, né, do trabalho, mas eu não me vejo dançando balé, eu não tenho um corpo, eu não tenho idade, né? Primeira coisa, não se existe idade para nada quando você quer, né? Principalmente para se dançar. Então a gente começa com 3 anos basicamente, até quando você quiser, né? Hoje nós temos mães aqui na escola, nós temos avós aqui na escola, né, que fazem aula, pessoas acima do peso, pessoas que não têm flexibilidade, né, porque se descobrem, não é? Como você falou, flexibilidade, alongamento, respiração, percepção musical, né, o trabalho de conscientização, né, às vezes quando as pessoas chegam, né, eu posso assistir uma aula de balé, nós não permitimos. As pessoas se assustam, a gente pode assistir uma aula, não, você não pode assistir, você tem interesse, você vai ter que vir fazer a aula. Porque se você assistir, você vai olhar e vai, não, eu não vou fazer isso, vai se assustar. Sou capaz. Eu não sou capaz de fazer. E quando você entra na sala, que você consegue perceber, não é? Através da explicação, através do grupo da sala, que seu corpo consegue responder conforme o tempo, não é? Aquele movimento, você começa a entender que você é capaz de fazer, que você pode chegar além disso, né? Eu me arrepio quando eu lembro disso, porque eu vejo essa magia no balé, não é? Eu falo especificamente do balé, mas a gente sabe que as outras modalidades também, né? Que é uma questão, claro, tem o balé como o pai de todas as danças, né? Quem encabeça tudo, mas você que faz uma dança popular, você que faz jazz, né? Contemporâneo, dança de salão, não é? Essa magia que é relacionada ao físico, né? O mental e o emocional é muito forte. Então, né? A dança consegue justamente assim, ela consegue trabalhar esse trio de sensações. Vai para a parte física, vai para a parte emocional e vai para a parte, vamos dizer, psicoemocional, no sentido exato. De eu me superei, eu começo a descobrir virtudes que eu achava que não as tinha, consigo vencer barreiras impostas muitas vezes por minha mente e eu consigo, através da dança, me superar. É um exercício de superação, a gente pode dizer isso. Isso. E acho que é o melhor, né? Eu acho que a gente consegue ter esse retorno, acho que muito mais do que os grandes espetáculos, é de ver esse crescimento nos alunos que nos procuram. E que você, não é? Nós temos uma sala, tipo, eu tenho uma sala, Luciana, de 14, 15 alunos. É passado o mesmo exercício para todos os alunos, a mesma coisa, mas cada um é preparado e pensado de uma forma diferente, através do seu corpo, da mobilidade de cada um, da flexibilidade de cada um, do tempo de cada um. Então é o mesmo exercício, mas aplicado de forma diferente para cada um. Gente, só reforça aquele conceito que a gente trabalhou em aulas atrás, quando a gente estava falando de musculação e tudo mais.
Não existe receita de bolo quando a gente trabalha corpo humano. Isso. Cada corpo tem uma individualidade, uma identidade biológica que é só sua. Então, por mais parecido que seja o exercício para todos, mas ele é pensado para a sua execução. Então, pensa nisso, valoriza isso toda vez que você estiver fazendo uma aula da sua atividade. Foi tudo feito especificamente para você, beleza?